A paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, temos tido cultos avivados. Domingo nós estivemos aí, aliás aqui, né? Cultos avivados, bem dirigidos, não são. Mensagem maravilhosa de manhã, de noite. E assim, o Senhor tem confirmado a sua obra e a gente cada dia se convence que nem mesmo as portas do inferno prevalecem contra a igreja, não é verdade? Aquele inferno que fala é morte, viu, irmãos? Na Bíblia, a porta do inferno, as portas da morte não prevalecem contra a igreja. Prazer rever os irmãos, todos os irmãos, pastores aqui presentes, Ministério de Louvor, sempre presente, e o Senhor haverá de recompensar cada moça linda, cada moço aí lindo. Eu sei que moça e rapaz solteiro, a bênção deles é um bom casamento, então o Senhor vai recompensar vocês. E quem já é casado ou casada, Deus vai recompensar vocês com um casamento longevo, próspero, filhos prósperos. Fazer a obra do Senhor com alegria é um investimento. Também quero cumprimentar o pastor da igreja, o pastor Dernival. Eu sei que amanhã ele poderá estar ouvindo, através do canal do YouTube, este estudo. E os irmãos também de todo o Brasil, as congregações que estiverem ouvindo, Deus abençoe, a paz do Senhor para todos. A lição de hoje é o estudo, a reflexão. A lição seria na EBD, aqui é um estudo bíblico normal, como em qualquer terça-feira. É claro que não com a mesma eloquência do pastor Dernival. Não tem essa pretensão de ser um mestre em lidar com as palavras. Palavras justas, palavras colocadas no tempo certo, na hora certa, da forma mais eloquente e compreensível possível. Claro que eu não tenho essa capacidade, mas se qualquer um de nós for solto numa floresta com um tigre e só lhe derem um canivete, você não vai deixar o tigre lhe comer, você vai tacar o canivete nele, né? Ou então correr bem muito, né? Então é isso, a gente luta com as armas que tem. Então o tema da nossa lição hoje é o pecado na teologia universalizante de Paulo. É o tema específico. O fundamento está em Gálatas, capítulo 1, versículos 3 e 4, que está ali para os irmãos lerem, que diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. As referências bíblicas, em Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 28, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Onde está logo a jactância? Paulo aí dirige uma pergunta aos judeus, aos seus irmãos. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver nesta lição, e eu quero ler a introdução para os irmãos, introdução do que é apresentado na lição, no texto. Introdução, os irmãos sabem, é onde o autor faz a apresentação do conteúdo produzido. Então, até se algum irmão vai comentar em alguma escola bíblica, ou algum livro, ou palestra, aqui fica uma ajuda que eu dou para quem quiser, que a gente, na introdução, a gente não se fixa muito, não comenta muito, porque senão você vai esvaziar o restante do conteúdo que você vai apresentar. O autor usa em torno de 5 páginas para um livro de 150 páginas, por exemplo. Usa 2 páginas para um livro de 100 páginas, porque ali ele vai fazer a apresentação da sua produção intelectual. E nessa introdução está escrito: não podemos discorrer sobre pecado em 13 lições e não dedicar, no mínimo, uma à teologia paulina do pecado. 2 das 12 ou 13 cartas paulinas, Romanos e Gálatas, têm importantes conteúdos sobre o tema, embora Paulo não enfatize nunca o pecado, porque Paulo sempre enfatiza a graça de Jesus, que se sobrepõe ao pecado. Tanto é que em certo texto ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se eu pegar a ilustração desse copo, eu posso enchê-lo, digamos assim, com pecado. Posso encher o copo, a taça, com pecado. Só que a graça é bem maior, porque ela derrama. Ela, colocada aqui, ela derrama, ela transborda. A graça de Jesus Cristo, ela cobre a multidão dos pecados, em todos os sentidos. Então, a graça é maior do que o pecado, é por isso que Paulo não coloca em destaque, nas suas 2 cartas teológicas, as cartas mais teológicas de Paulo, Romanos em primeiro lugar e Gálatas em segundo, ele não coloca em destaque o pecado. O pecado é apenas uma apresentação que ele faz de um tema na sua parte negativa, para, em seguida, colocar aquilo que neutraliza essa parte negativa. Ou seja, o pecado existe, condena, é grave, mas a graça de Jesus é muito maior do que tudo isso. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo, não é verdade? Então, a teologia do pecado e da justificação é universalizante. Por que eu não disse universal? É universal. Nós vamos ver. Porque em vez da palavra universal, nós usamos a palavra universalizante em Paulo. Logo, Paulo, ao entender que o pecado é um problema universal, olha aí, defende que a fé cristã precisa se universalizar. Se o pecado se universalizou naturalmente, igual fogo
na palha seca, a graça não se universalizou assim tão espontaneamente. Precisou de um impulso. Então, precisa se universalizar, visto que todos precisam de salvação, segundo Romanos 1:16. Romanos 1:16, se não me engano, é aquele, porque o Evangelho de Deus, vamos ler, Romanos 1:16, que diz assim: portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, de todo aquele que crê. Você já vê aí Paulo dando mais ou menos uma introdução, né, nessa carta, de todo aquele que crê. Ele não destaca que judeu, que eram os conterrâneos dele, nem romanos, que era para quem ele dirigiu a sua carta. Ele não especificou, ele diz para todo aquele que crê. Então, para o judeu não dizer assim, mas para todo aquele que crê, desde que seja judeu. Paulo não deixou essa brecha interpretativa, essa brecha hermenêutica. Aqui não se trata de hermenêutica, se trata de fato. Aí ele diz assim, primeiro do judeu, né? Olha aí, difícil para o judeu aceitar, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Difícil para o judeu aceitar isto. Por isso ele diz, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo estava falando de dois povos ali, que um representava a sabedoria. Nunca ninguém venceu os judeus na sabedoria humana. E estava falando do outro viés, que é o viés espiritual, que é representado pelos judeus, já que ninguém nunca superou os judeus em termos de religiosidade, de religião. Primeiro, pela própria condição monoteísta do judaísmo. Então, já é um passo muito acima em relação a todas as demais religiões, a todos os demais sistemas religiosos, que vão desde o fetichismo, animismo, politeísmo ocidental, politeísmo africano, politeísmo brasileiro, até mesmo com religiões ditas cristãs, mas que são politeístas, porque tem vários deuses. O judeu está muito na frente disso, porque desde a antiguidade, eles sempre tiveram um Deus só. E nisso eles nos condenam a nós cristãos, evangélicos, protestantes. Porque os judeus dizem, vocês cristãos, protestantes, também são politeístas. Porque quantos deuses vocês têm? Vocês têm 3 deuses. Vocês até vão orar, quando vão orar, dizem assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses? Eles tentam argumentar assim, muito embora quando nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo como divindades, nós estamos falando de uma triunidade, de um só Deus, em 3, como a água, por exemplo, em 3 estados, líquido, sólido e gasoso. É um exemplo só que eu dou. No ponto 1, nós vamos ver aqui a abrangência do pecado desde Adão. Olha, meus irmãos, em Romanos 5, 12 a 14, Paulo começa a sua teologia lá, dando destaque a Adão. Dando destaque a Adão. Ele estava falando para os romanos. Ele mandou uma carta para a Roma, a carta de Romanos, mas Paulo não conhecia Roma. Paulo não fundou a igreja em Roma. Paulo não conhecia os irmãos de Roma.
Paulo não recebeu queixas da igreja de Roma, de alguns irmãos escrevendo para ele, dizendo, aqui estão falando isso e isso, manda uma carta para cá, corrigindo, como ele fez com Coríntios, com Efésios, com outras e outras cartas. Paulo escreveu a carta para Roma, porque Paulo, como homem visionário e apóstolo dos gentios, ele entendia que Roma era uma cidade, a capital do mundo de então, a cidade cosmopolita. Lá tinha os habitantes de toda a terra importante da época, que ia desde a China, desde a Rússia, que está no leste europeu, até a Espanha, que estava do lado oeste da Europa, que eram os países mais importantes de então, os países mediterrâneos. Abaixo do Mediterrâneo, na parte sul, estava o Egito, estavam os países africanos. Paulo atingiu todos eles, porque em Roma habitavam praticamente todos os moradores da terra. E a igreja, como ela reflete a sociedade, a igreja em Roma era composta também de cidadãos de toda a terra. E eles ficavam girando, eles não ficavam lá somente em Roma. Eles estavam em Roma, depois estavam no Chipre, depois estavam na Sicília, depois estavam lá na Espanha, depois estavam em outros países, na França. Esses países todos existiam, em toda a Itália, no Egito, na Mesopotâmia, nos países mesopotâmicos, da Mesopotâmia, onde fica a Babilônia, onde fica a Caldeia. Então, Paulo escreveu uma carta, não foi para os irmãos de Roma. Ele não estava falando particularidades, não estava escrevendo para indivíduos de Roma, para corrigir problemas doutrinários de Roma. Paulo mandou uma carta que era capaz de abranger todas as nações da terra, porque cada pessoa que aprendia de Deus na congregação de Roma, quando eles mudavam para os outros lugares, lá eles também incendiavam a seara dos filisteus com o evangelho de Jesus Cristo. Então é muito importante nós entendermos o teor da carta aos romanos. Então, está dizendo aqui a abrangência do pecado, desde Adão, ou seja, mas os gregos conheciam Adão? Não, só os judeus. Roma conhecia da história de Adão? Não, só os judeus. Roma conhecia os romanos e o pessoal do mundo conhecia a origem do homem, que a gente fala na linguagem mais clássica, antropogonia. Como surgiu o homem? Não. Os romanos sabiam como se formou a teogonia, que é como surgiram os deuses. Teogonia, como surgiram os deuses? No panteão judaico? Não. Eles já tinham ouvido falar de Jeová, o Deus dos hebreus? Já, mas de forma zombeteira. Um Deus iracundo que fala uma coisa para não fazer uma coisa e ele mesmo fala para não matar e ele exterminou Jericó. Ora, Deus faz tudo o que Ele quiser, porque tudo é dEle e diante dEle ninguém morre. Ele faz o que Ele quer. Faz o que Ele quer. Então, as pessoas conheciam a antropogonia, como se formaram formou o homem, a teogonia, como se formou ou se formaram os deuses, e assim por diante, né? Assim por diante. Mas Paulo leva Adão para o conhecimento da humanidade em geral, através da universalização da sua teologia, que está em Romanos 5, 12 a 21, é a universalização da teologia da justificação pela fé. Mas para que o homem entenda que ele precisa ser justificado, ele tem que primeiro entender que ele é pecador. Para que o homem se sinta pecador, saiba que é pecador, ele tem que entender de onde ele vem, de quem ele se origina. Então, Paulo fala para os romanos,
Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, vamos lá, Romanos 5, 12 a 21, rapidinho, só para ficar bem gravado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ele está falando para os romanos, mas não são os romanos moradores de Roma. Roma tinha, na época, 1 milhão de habitantes. A congregação era poderosa, tinha muitos crentes e crentes do mundo todo, missionários, pessoas que transitavam, vendedores de mercadorias que transitavam pela igreja. E Paulo estava dizendo para essas pessoas todas, olha, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, olha, já de cara as pessoas sabem que o pecado entrou no mundo através de um homem. Por meio de um homem. E pelo pecado entrou a morte. Assim, olha, assim também a morte passou a todos os homens. A partir de agora, a humanidade, segundo a carta de Paulo aos Romanos, todos os representantes das nações passaram a entender, através dos ensinamentos paulinos, que a gente chama de teologia paulina, que o pecado entrou no mundo por um homem, e aí que a morte, para quem perguntava assim, por que nós temos que morrer? Por que nós morremos? Para onde o homem vai? Qual é a causa da morte? Quem inventou a morte? De onde veio a morte? A morte é o quê? A morte é o quê? Está aí a explicação de Paulo, para tirar essas dúvidas, dizendo assim, porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou o quê? A morte. Olha aí, Paulo tirando uma dúvida universal. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Irmão, sabe qual foi a única pessoa que morreu sem pecar? Mas assim mesmo morreu coberto de pecado? Jesus Cristo. O único homem que não pecou. Mas quando Jesus morreu sem pecado, ele tornou a morte e o diabo culpados da morte dele. Tornou o diabo homicida por causa da morte dele. Porque o homem morre por causa dos seus pecados, mas Jesus não pecou e assim mesmo morreu. Então a culpa caiu em alguém, e esse alguém é o diabo. Passou a ser homicida, porque o diabo não é culpado da minha morte, diretamente da morte. Ele é culpado porque ele colocou o pecado no mundo. Mas ele não colocou a morte. Quem colocou a morte foi Deus. Toda alma que pecar, esta morrerá. Deus colocou a morte no mundo para botar freio no pecado. Para botar freio nas desgraças. Imagine, meu amado irmão, você que nasceu bonito, cheiroso, charmoso, de nada. Você merece. Ele disse obrigado, né? Disse obrigado. Não, tudo bem, você é charmoso, bonito, rico, tem dinheiro e tal. É uma benção. Agradeça a Deus. Mas o cara que nasceu todo aleijado, sem cérebro, cego dos 2 olhos, sem os braços, sem as pernas, cheio de problemas aí, pessoas que são psicopatas que não se curam. Ora, meus amados irmãos, a morte de pessoas assim é uma bênção, isso é tudo em função do pecado mesmo. E chega um momento também, por causa desse pecado, a gente mesmo cansa de viver. A minha avó, quando meu avô morreu,
foram orar para Deus dar vida longa a ela e preservar e dar muitos anos. Ela disse, não quero esse tipo de oração, não. Peça para Jesus me levar logo, que eu quero ver a sua glória. Meus irmãos, é por isso que a gente fica chorando nos enterros aí, se desgastando e soluçando, porque a gente vê um corpo estirado no chão. Mas se for um crente, meus amados irmãos, eu queria dizer para você que Deus deu para ele foi uma promoção. É você que chora, mas Deus se alegra, os anjos se alegram. Sabe o que acontece, meus amados irmãos? O corpo está ali naquela tumba fria, ou então no mármore frio da capela, mas os anjos do Senhor já recolheram aquele espírito há muito tempo. Eles já estão nos braços de Abraão, no paraíso. E se alguém fosse perguntar, você quer voltar? Ele diz, para aquela desgraça? Nunca! Eu quero ficar aqui, porque é bom demais, meus amados. A minha sogra tinha medo de morrer, não perdoava ninguém, rancorosa que só. Aí, quando ela foi morar com a filha dela, lá na cidade de Itaporanga, ela, muito difícil, mas 15 dias antes de morrer, ela disse para o Senhor mostrar para onde ela ia, meus irmãos. Mas Deus, não é que Deus mostrou, irmão. Ela amanheceu totalmente transformada, com as duas mãos para cima. Senhor, me leve logo, que lugar maravilhoso, que lugar lindo, eu quero ir logo, Senhor, me leva. 12 dias o Senhor levou, e no dia que ela morreu, ela, de manhãzinha, foi em 2012, se não me engano, né, Lulu? E ela disse, chamou a filha, hoje eu quero tomar um banho especial, quero vestir uma roupa especial, pentei meu cabelo, eu quero ficar bonita, porque hoje vai acontecer uma coisa maravilhosa. Foi o dia que ela foi para a glória. Assim, meus amados irmãos, a morte foi colocada no mundo para botar freio no pecado. Porque quando nós nos livrarmos desse corpo da morte, nós ressuscitaremos em glória, com um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, para nunca mais morrer. Mas os romanos entendiam isto? Não, eles não entendiam isto. Não entendiam, eles entendiam isto através das lendas, das fábulas que nós vimos aí, dos contos de comadres que nós vimos Paulo escrevendo a Timóteo, e nós vemos isto em várias passagens em que o Senhor manda até abandonar esta prática. Porque tudo que nós precisamos saber, meus amados irmãos, entre céu e terra, que nós precisamos saber, a Bíblia nos fala. Amém? Então, a abrangência do pecado desde Adão. Aí vamos lá. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é importante, tudo bem. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele, mas vamos lá, vamos na frente. Mas não é assim o dom gratuito. No entanto, a morte reinou, voltando, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Muito bem. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Não é assim a graça como o pecado. O pecado é ofensa. O dom gratuito é a graça. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que há em um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Que coisa linda, né, irmão? Você está devendo no mercado? Não estou dizendo que você aqui. Você é um termo genérico. Mas se você estiver devendo também, cuida de pagar. Você está devendo aí, desempregou, adoeceu, teve que gastar muito, e a conta já está lá em cima, o gás acabou, você teve que aumentar mais ainda a dívida, e não tem como pagar mais.
vamos usar a mercearia? Não, vamos usar o cartão de crédito, que é mais moderno, né? É moderno. Cartãozão de crédito com limite de 30 mil conto. Aí está tomado. 30 mil, se você não pagar, em um ano ele vai para em torno de 500 mil. Você não tem mais como pagar. Mas aí veio alguém que você não sabe quem é, ouviu falar de você, se compadeceu de você, foi lá, quitou a sua dívida que você não podia pagar, e ainda disse assim: olha, além de quitar a dívida do... Eu não vou usar o nome de ninguém, não, vou botar Misael, de vocês aí, não, vou botar o meu nome, Misael. Então, além de pagar a dívida do Misael, eu ainda quero que você restabeleça o seu crédito e esqueça que ele já lhe deveu. Foi assim que Jesus fez por nós. Nós estávamos endividados pelo pecado, mas Deus nos viu e mandou Jesus Cristo. Ele quitou a nossa dívida e ainda restabeleceu o nosso crédito diante de Deus, que é a reconciliação, e nos justificou dizendo: olha, limpa o nome dele e volta o crédito dele. É assim, meus amados irmãos. Por que ter tanto medo e tanto sentimento de fracasso na vida por coisas que já passaram? Muito bem. A abrangência do pecado desde Adão. Os romanos não, são o reflexo dos seus deuses. Então, os romanos, nós já vimos aí, terça-feira passada, porque as nações pecam tanto de consciência tranquila, porque eles se embasam nos seus deuses. Quanto mais corruptos os deuses, quanto mais promíscuos seus deuses, mais os homens também são, porque os homens se consideram os fiéis daquelas divindades. E nós já vimos a diferença entre Deus, Yahvé, e as divindades pagãs. Aquelas não falam, não ouvem, não proíbem. E Deus é diferente. Para vocês terem uma ideia, dos 10 mandamentos, só 2 que não são proibitivos. O resto tudo é não colocarás outros deuses diante de ti, não furtarás, não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não. Só 2 que não é não, que é guardar o sábado e honrar o pai e a mãe. O resto tudo é proibitivo. Isso não existe em relação aos outros deuses, aos deuses das nações. Para os irmãos terem uma ideia, é muito mais fácil seguir São Cipriano do que seguir a Jesus. São Cipriano não proíbe nada. Jesus, lá em Mateus 5:7, desce a lenda de tal forma que você diz: meu Deus, para ser crente é muito difícil. Se não for pela graça de Jesus Cristo, jamais nós conseguiremos. Mas a graça de Jesus é superabundante, né, meus amados irmãos? E João entendeu isso, filhinhos, não pequeis. Mas se pecarmos, nós temos um advogado. Aí a Bíblia mostra o advogado com letra maiúscula. Nós temos um advogado diante de Deus, intercedendo por nós. Eu disse: Pai, perdoe Misael, Pai. É de família pobre. Foi criado com leite da cabra preta. O senhor não viu, não? Todo dia a mãe dele ia tirar leite da cabra preta e dar para ele não morrer de fome. Não recebeu a educação de berço. A família não tinha dinheiro. Ele veio conhecer uma maçã, já tinha 12 anos, pai. 12 anos, quando eu conheci a maçã pela primeira vez. Só andava de jumento. O senhor vai, além de ter uma vida sofrida desse, no nascimento e no crescimento, nem crescer direito não cresceu, pai. O senhor ainda vai condená-lo? Eu morri por ele. Eu o justifiquei.
eu justifiquei. Eu estou contando a minha história, mas você também tem a sua. Não se vanglorie, não. E até hoje, pai, ó, ele quer hoje mesmo ele olhou um Elantra para comprar, mas o dinheiro só dá para comprar um Clio. Nada contra o Clio, mas não é o que eu quero. Entendeu, irmão? Então, é complicado, né? Os romanos são um reflexo dos seus deuses. A teologia de Paulo visa apresentar aos romanos Deus e seu zelo. A falta de conhecimento de Deus por parte das pessoas afetou a autocrítica moral e os romanos passaram a viver falsa e dissolutamente. Irmão, tem como... Irmão, como é que é o nome dele? O nome francês, o nome suíço? Anderson, meu irmão, esse nome suíço seu, muito bonito, mas eu não lembro de jeito nenhum. Bote aí Romanos 3:9, meu amado. Romanos 3:9. A falta de conhecimento de Deus afetou a autocrítica moral. A autocrítica. Não é aquilo que Paulo disse aos Coríntios também? Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examinar-se a si mesmo chama-se autocrítica. Alguém já ouviu falar, eu acho que já também, pessoas quando perdem a noção dessa autocrítica, alguém diz dele ou dela, assim, perdeu a noção do ridículo. Fulano ou fulana perdeu a noção do ridículo. Quando uma pessoa perde a noção do ridículo, é sinal que ela não está fazendo autocrítica. E fazer autocrítica é sentar, fechar os olhos e pensar assim: será que minhas atitudes para com as pessoas estão corretas? Será que eu não sou arrogante? Será que eu não sou presunçoso? Será que eu não sou prepotente? Será que eu tenho a humildade necessária? Será que eu considero coisas mais importantes do que pessoas? Será que eu não brigo com pessoas por causa de coisas? Será que eu não agredi um filho ou uma filha porque ele deixou cair aquele negócio da televisão, o controle remoto, e quebrou? Então, isso é autocrítica. Será que eu me aborreço quando a lapada lá na igreja, nas terças-feiras, é muito forte? Não. Será que alguém faz essa autocrítica? Quantas pessoas estão se perdendo na igreja porque não aceita mais a autocrítica, nem a crítica, nem nada? Então, somos nós, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes, demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo de quê? Do pecado. Paulo colocou na carta aos Romanos todo mundo debaixo de pecado, para que todo mundo pudesse ser justificado, de tal forma que ninguém pudesse dizer assim, nem mesmo os judeus: eu não preciso ser justificado porque eu não tenho pecado. Paulo colocou todo mundo, inclusive ele mesmo, como necessitado da graça de Deus. Somente a presença de Deus em nossas vidas nos fará ter consciência do nosso real estado de pecado. Irmãos, eu não sei, essas luzes estão apagadas aqui, mas essa dali está acesa. À medida que eu estou, aquela luz ali é uma luz central, poderosa, potente. Quanto mais eu me aproximo dela, mais você me vê, porque a luz incide sobre mim e revela tudo o que há exteriormente em mim. Cabelo está bem penteado, até essas manchinhas aqui dos 68. Sabe por quê? Porque eu estou debaixo de uma luz potente.
À medida que eu vou me afastando dessa luz, eu vou ficando mais escuro, perdendo mais a claridade em mim. Algumas coisas vão começando, alguns detalhes vão começando a desaparecer. Quando eu vou para o escuro, ninguém mais me vê. E ali eu aproveito para fazer tudo. Às vezes tudo que desagrada a Deus. É por isso que Jesus diz assim: quem ama a luz, vai para a luz, porque as suas obras são boas e podem ser vistas por todos. Mas quem odeia a luz, quem ama as trevas, vai para as trevas, porque as suas obras são vergonhosas de tal forma que não podem ser vistas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas já tem a luz da vida. Muito bem, faz de conta que essa luz é Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a glória de Deus se reflete no teu semblante e na tua vida. Maravilha, meu Senhor, maravilha. Então, se você tem Deus que não proíbe nada, tem Deus que aceita tudo, você é o reflexo dele. Nós somos o reflexo dele. Mas o nosso Deus é diferente. Tá bom, irmãos? Vamos avançar. O conhecimento de Deus, nós vimos, os romanos são um reflexo dos seus deuses. A teologia de Paulo visa apresentar aos romanos Deus e seu zelo. E o conhecimento de Deus implica conhecer seu plano de salvação. Os romanos, aliás, um pouquinho antes, a intenção da carta aos romanos era fazê-los entender que estavam encarcerados, encerrados, quer dizer, fechados, trancados debaixo do pecado, para então reconhecerem a necessidade de perdão, conforme Romanos 2 e 5. Era para eles que Paulo levava uma mensagem de boas novas de salvação. Porque a palavra evangelho vem da palavra latina evangelion, que quer dizer boas notícias. Então, o que era boa notícia no Império Romano? Era quando um arauto saía, ele tinha a voz bem potente, e saía com placas no ombro e gritando nas ruas: olha, eu trago para vocês novas de grande alegria, boas novas. Aconteceu hoje que o Império Romano subjugou os nórdicos e agora a Pax Romana vai imperar em mais um lugar do Império. Agora nós temos paz, mas a mensagem de Paulo era diferente. Eis aqui vos digo, trago novas de grande alegria, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então Paulo não usou uma palavra nova, um neologismo. Neologismo quer dizer um termo novo para a mensagem. Ele disse: não me envergonho do evangelho, que eles queriam que Paulo se envergonhasse, os crentes se envergonhassem, povinho, periferia e tudo. Por quê? Porque o evangelho vinha de Jesus Cristo, que os romanos tinham crucificado como malfeitor. Malfeitor. Os judeus falavam mal de Jesus Cristo, chamavam Jesus Cristo de mulherengo, de beberrão. Como é que um camarada desse pode ser meu Salvador? Mas Paulo diz: pois é, esse mesmo que vocês crucificaram, ele não é Senhor somente nosso, mas Senhor de todos vocês. Porque os romanos, eles tinham nos Césares o seu conceito de Senhor. A palavra no grego para Senhor era Kyrios. Então, a palavra Kyrios era muito comum no Império Romano, que significava Senhor. Mas quem era o Senhor? Eram os Césares. O imperador Nero chegou a se declarar como divindade, né? Paulo agora lhes mostra que o verdadeiro Kyrios, Senhor,
é Jesus Cristo, aquele a quem eles crucificaram como malfeitor. Ponto 2, Cristo reconcilia o homem com Deus. Então, nós vamos ver que Paulo já, eu não vou nem repetir, porque Paulo ele já mostrou aqui a história, né, o histórico do pecado. O pecado tem história, né? Não é um negócio lendário, de fábula, não. Paulo mostrou que a história tem... O pastor Samuel é professor de história, sabe que a história tem que ter princípio, meio e fim. Do contrário, não é história, é mito, é lenda, é qualquer coisa. Então, Paulo estava mostrando a humanidade, através da universalização da sua teologia, estava mostrando o histórico do pecado, para que eles pudessem entender. Os gentios só entenderiam que estavam debaixo do pecado e que eram culpados perante Deus se entendessem que... Olha lá, 2 pontos. Primeiro, que Adão foi criado por Deus e que ele era pai da humanidade. Deus era o pai da humanidade, que Adão era o pai da humanidade também. Deus é o pai de toda a humanidade, de todos, mas Adão era o pai dessa humanidade pecaminosa. B, que o pecado proveio dele, de Adão. E C, que todos estavam condenados no pecado. E D, que Jesus Cristo é o único Salvador. Quem eram os deuses do panteão romano? Era Júpiter, Netuno, Plutão, Afrodite, várias divindades. Então, era a eles que eles recorriam. Paulo e a teologia da reconciliação com Deus, não vou falar sobre isso. O ponto 3, para encerrar, todos são indesculpáveis, né, irmão? Olha, todos, ponto 3, todos são, segundo a teologia do pecado em Paulo, teologia universalizante. Então, se eu dissesse que a teologia do pecado universal em Paulo, eu não estaria dizendo que Paulo criou uma teologia, ele é pai de uma teologia, onde ele apresenta o pecado para toda a humanidade, universalizando, tornando-a conhecida das nações. Se eu dissesse isso, eu estaria dizendo que já havia um conhecimento sobre o pecado por todas as nações. Não. Foi Paulo que universalizou o conceito de pecado e salvação. E a justificação pela fé. Salvação através da justificação pela fé. E o que é justificação pela fé? Nós estávamos num estado de miséria, de pecado, e assim como um juiz, numa declaração forense, ele bate o martelo e diz fulano está absolvido, o réu fulano está absolvido, nós também como réus fomos justificados quando o diabo nos condenou num tribunal, e Jesus olhou para mim e para você e disse, não, ele já está justificado. Eu declaro ele ou ela justificado. E não tem mais conversa. E o diabo, que é o acusador, teve que ficar calado, porque manda quem pode. Não é verdade? Então, a justificação da fé, pela fé, é um ato declaratório, por isso que é chamado de ato forense. E não uma discussão processual e tal, e vamos ver se dá. Não, de jeito nenhum. É um ato declaratório, feito de uma vez por todas, sem controvérsia. Sabe por quê? Porque ela foi feita por Jesus Cristo, quando resolveu nos justificar. Justificar quer dizer tornar justo. Então, vamos lá, o mundo todo é culpado, 3.3, os estágios da degeneração humana, e só esse aqui, 3.3. O mundo todo é culpado, segundo o teólogo Wiersbe, o perfil gentílico traçado por Paulo em Romanos 1, 18
ao capítulo 3, 20, pode ser esboçado da seguinte forma: o mundo gentílico é culpado. Romanos 1, 18 a 32. B, o mundo judeu é culpado. Romanos 2, 1 até o capítulo 3, versículo 8. C, o mundo todo é culpado. Quer dizer, veja bem como há uma progressão. O mundo gentílico, o mundo judeu e o mundo todo. Agora vamos ver os estágios da degeneração humana. Eu já falei sobre degeneração, né? Vejamos abaixo os estágios dessa degeneração. Degeneração é quando o corpo começa a degenerar, derreter, e essa degeneração também pode ser espiritual, sobrenatural, que é a corrupção da alma, do espírito. Vamos lá. Vejamos abaixo os estágios dessa degeneração. Inteligência. Os homens, mesmo tendo consciência de uma divindade com D maiúsculo não criada, Romanos 1 e 20, não permitiram que ela operasse em suas vidas, na intenção de escapar do juízo divino e viverem ao seu modo. Quer dizer, mesmo sabendo que havia esse ser divino, criador de tudo, mas procura ignorar, na intenção de não confrontar a sua vida com o código de conduta dessa divindade, de Deus. Ignorância. Romanos 1, 21 a 23. Os homens, mesmo conhecendo a Deus, recusaram-se a honrá-lo e glorificá-lo. E, por último, imoralidade. Veja bem, os estágios da degeneração humana. A degeneração na inteligência, a degeneração pela ignorância e a degeneração pela imoralidade. Romanos 1, 24 a 27. Vamos ver o que diz o enunciado. Quando o homem se autoproclama Deus, que é o que acontece, quando alguém diz assim, ninguém manda na minha vida, a minha vida eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Ele está se autoproclamando Deus. Ele se acha no direito de fazer o que quiser, de dar vazão aos seus, ele dá vazão aos seus instintos e prazeres, pois não teme nenhum julgamento. Por isso, Paulo diz que Deus, lá no versículo 24, nos versículos 24 a 26 do capítulo 1, a Bíblia diz que Deus os entregou, abandonou-os aos seus instintos, largou eles para lá, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Por isso que é bom, meus amados irmãos, não resistir muito ao Espírito Santo, porque nós podemos extinguir o Espírito Santo em nós, e se nós extinguirmos o Espírito Santo em nós, não há mais solução para nós, porque quem nos convencerá dos nossos pecados? Quem nos convencerá dos nossos juízos? Aliás, do juízo de Deus. Isto é, quando a Bíblia diz que Deus os entregou através de Paulo, isto é, permitiu que continuassem pecando e colhessem as consequências na sua própria vida. Receberam em si mesmos a merecida punição do seu erro, segundo Romanos 1 e 27. Pois, meus amados irmãos, que nós possamos, entendendo assim, procurar nos aprofundar mais na mensagem